Olá para você que acompanha a programação da Teleli em parceria com a Foco On TV. Seja muito bem-vindo, está no ar o nosso dia. Mas calma, deixa eu me apresentar. Eu sou Pauline Lima, jornalista, comunicadora, amo falar sobre estética, autocuidado, autoestima, amo contar histórias que inspiram, também gosto de boa música e foi pensando nisso que esse programa nasceu, para levar para você informação, inspiração e momentos de leveza para o seu dia. Aqui nós vamos ter vários quadros e no decorrer dos programas eu vou te apresentando cada quadro. Para essa estreia, nós escolhemos um quadro super especial que se chama Como Você Fez Isso. Mas calma, já já eu te falo mais sobre ele. Antes disso, eu quero pedir para você já curtir, comentar, compartilhar essa transmissão, porque além de tudo que eu já falei, nós teremos prêmios, muitos prêmios e quem sabe esse primeiro prêmio vai para você. Olha só, tá vendo aqui as minhas unhas lindas? Eu fiz lá na esmaltaria da Milena, você já tá vendo o arroba aqui embaixo, então já segue esse arroba, segue também o arroba da Teleli e o meu é claro, né, paulinelima.tv. Aí você vai deixar um comentário na nossa transmissão e convidar todos os seus amigos para curtir o seu comentário. E o comentário mais curtido vai levar um pedicure e alongamento de unhas lá na esmaltaria da Milena, que fica localizada na Avenida Lores Cordovil, no Alvorada 1, não tem erro, bem na principal. Você vai amar o ambiente, o atendimento, as meninas são maravilhosas e quem sabe esse prêmio vai para você. Mas agora vamos falar do nosso quadro. O quadro Como Você Fez Isso vai trazer pessoas aqui que de alguma maneira se destacaram no que fazem. E hoje nós vamos conversar com a doutora Natália, que é especialista em saúde e harmonização íntima. E eu quero saber como que ela fez isso, como que ela já conseguiu impactar a vida de tantas mulheres ao longo da sua atuação. Esse assunto ainda é um assunto que gera muito tabu, vergonha, preconceitos, mas que precisa ser falado com clareza, responsabilidade e principalmente acolhimento. E é isso que a doutora tem feito ao longo da vida dela há mais de 15 anos. É por isso que eu já vou chamá-la para cá. Vem para cá, doutora Natália. Seja muito bem-vinda. Eu quero saber como você fez isso. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer para mim ter você aqui nessa nossa estreia. E eu já quero começar fazendo uma pergunta um pouco mais pessoal antes de a gente mergulhar nesse assunto de saúde e harmonização íntima. Quem é a Natália antes do DR? Antes do doutora, antes de chegar no consultório? Quero apresentar para as pessoas a Natália. Bom, gente, primeiramente, bom dia. Eu quero dizer que o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. É uma honra, porque é o primeiro programa, né? E esse nome me deixou muito envaidecida, porque é nosso dia. A Natália Alves, antes de tudo, é uma pessoa que ama pessoas. Então, por isso, acho que eu me identifiquei muito com esse nome, Nosso Dia. Antes de toda a história da Natália, a Natália é uma pessoa, uma mulher que ama pessoas, ama histórias, e veio do interior do Maranhão para o Amazonas, ali em torno de 4 anos de idade, onde eu construí a minha vida aqui. Casei, tive um filho, e fiz ali a minha primeira graduação, que foi em enfermagem. Em que momento aí, já estudando a área da saúde, em que momento que você pensou, vou ficar aqui nessa área de mulheres, cuidado com a saúde da mulher? Como que você foi descobrindo a harmonização íntima? Muitas pessoas pensam que é só um procedimento estético e não tem noção do quanto isso pode impactar a vida de uma mulher, trazer qualidade de vida, conforto, segurança. Como foi que você começou a se apaixonar por esse universo? Então, eu me apaixonei pelo universo de saúde da mulher ainda na minha graduação. Passava por todas as disciplinas, urgência, emergência, UTI. Eu via que eram imprescindíveis para a minha formação, mas quando eu cheguei em saúde da mulher, onde eu identifiquei ali na minha graduação que as mulheres eram
muito tratadas no seu ciclo gravídico e puerperal, ou seja, a mulher gestante e que estava a parir, não a mulher que precisava de cuidados na adolescência, entender o seu corpo, de trabalhar primeiramente conhecimento do seu corpo, depois prevenção, depois tratamentos oportunos e depois um direito sexual e reprodutivo. A mulher ela não é restrita a uma política de gestação e a parturiente, né? Então, ali na graduação eu já consegui identificar, nossa, as mulheres precisam de alguém que tenha uma visão, que trabalhe, que incentive, que traga políticas mais assertivas. Não só políticas, como também como essa mulher, depois de tantas mudanças ali durante uma gestação, que acontece no corpo um ganho de peso, um escurecimento de uma área íntima, uma flacidez que a partir dos 30 anos essa mulher acaba perdendo ali muitas coisas que o nosso corpo produz. Como é que ela vai se ver depois desse processo de ser mãe? Ou como é que aquela mulher que era mais gordinha, que gerou um processo de flacidez, ou que se incomoda, que deixa de utilizar, né, uma roupa mais justa, que deixa de ir à praia, que deixa de fazer atividades da vida diária por conta de uma parte do seu corpo que só ela sabe, que ela silencia, que ela acha que é só ela que tem aquilo ali. Então eu me fazia essas perguntas ainda na graduação, há quase 15 anos atrás, a gente não fala o tempo para não saberem a idade, né? E então eu fazia essas perguntas, falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para contribuir com isso. Talvez muitas pessoas me achem a louca de falar sobre isso, mas isso é um incômodo que eu estou vendo e eu preciso já trabalhar. Então eu fui mergulhando nas partes literárias, no comprometimento científico, para que eu pudesse, de alguma forma, a partir de uma ética, de uma responsabilidade, me especializar naquilo. E aí foi justamente a especialização, quando eu formei, que foi em saúde da mulher, na época era ginecologia e obstetrícia, então casou muito bem, porque obstetrícia, como eu falei há pouco, era só a parte da mulher no seu período gestacional. E aí a ginecologia trouxe esse viés do cuidado à mulher como um todo, a saúde integral da mulher como um todo. E aí na ginecologia obstetrícia eu disse, é aqui mesmo que eu vou construir uma história, na verdade construir junto com essas mulheres uma história diferente, pelo menos para as mulheres aqui da nossa região, que era onde eu fiquei. Mas ledo engano, as coisas foram se acendendo e hoje a gente já atende outros estados, inclusive. Então, são muitas mulheres que, a partir de um estudo, de uma dedicação, mudaram a sua história e também mudaram a minha, porque cada uma que chega ali comigo conta um pouco de si e a gente acaba compartilhando histórias. Doutora Natália, agora eu quero fazer a pergunta-chave do nosso quadro, que é como você fez isso. Eu quero saber como que você enfrenta os tabus, os preconceitos, como é que você consegue trazer tantas mulheres? Eu sei que centenas de mulheres já passaram pela sua mão, como eu falei no início, e foram impactadas pela transformação que não é apenas estética. Como é que você enfrentou tudo isso e em algum momento houve aquele pensamento de desistir dessa área, de migrar para outra coisa? Não, esse pensamento de desistir eu nunca tive, porque eu falo que Deus ele me trabalhou para isso, ele me capacitou para isso. Então acho que quando Deus está à frente de tudo, a gente acaba não desistindo de algo que ele já traçou para a nossa vida. Claro, a gente esmorece em alguns momentos, a gente chora junto com muitas pacientes, com muitas histórias aqui que a gente acaba nem imaginando o que possa acontecer com uma mulher, né, mulheres que são violentadas de diversas formas, inclusive psicologicamente, por conta de algo íntimo que ela tem por um parceiro. E esses são os maiores desafios, é você trabalhar ali uma parte humana que não estava no prompt para você atender, de repente, ali no consultório ou numa estratégia básica, enfim. Então, como construir tudo isso? Eu digo que não tem uma fórmula de bolo, porque cada mulher ela é única, cada região íntima ela é única, cada queixa ela é única e você acaba personalizando o seu atendimento junto a essas mulheres a partir de uma individualidade, de uma humanização, de uma escuta qualificada.
Então, antes de qualquer procedimento, qual é a deixa que eu entendi nesse processo desses anos? É entender o que aquela mulher trouxe para você, uma queixa que é muitas vezes psicológica, que é de muitos anos, que às vezes é desde a adolescência e que ela, por algum motivo, acompanhou por anos a rede social, que hoje é uma ferramenta que a gente tem de divulgação, ou porque ela foi estudando quem era a doutora Natália, sentiu confiança até ela chegar lá. Ninguém se entrega, ninguém abre a sua parte mais íntima para alguém que não conheça e não confie. Então, acredito que tudo isso é uma história que nós fomos construindo. Eu não digo que eu sozinha, fui construindo com cada paciente que ali confiou, se entregou e a parte clínica, que é sentar numa maca e abrir a perna, a sua intimidade, né, propriamente dita, é o desfecho de toda uma construção histórica e uma confiança que a gente passa para o paciente e a gente também confia, porque você dizer que o que ela vai precisar fazer a partir dali e saber que ela vai fazer para mudar a história dela e não ser só mais um caso clínico no seu consultório, é muito gratificante. Então é uma história que é construída por várias mãos, né? É verdade. Eu tenho visto que a doutora Natália, ela realmente faz essa construção de confiança com cada paciente que passa pelas mãos dela. E elas não passam, né, doutora? Porque elas continuam, elas ficam, algumas inclusive viram amigas, assim como eu já me sinto, né, amiga da doutora Natália. Doutora, agora eu quero que você fale um pouquinho, para quem nunca ouviu falar sobre harmonização íntima, é um assunto novo, até já percebeu alguma coisa diferente ali na sua região íntima, tá incomodada, mas acha que é um problema só dela e se cala. Eu queria que você explicasse para quem nunca ouviu falar sobre o assunto, o que que é uma harmonização íntima, qual o objetivo, quais são as principais queixas das mulheres e também se existe algum mito sobre esse assunto que acaba travando as mulheres de procurarem um profissional. Essa pergunta ela é muito interessante, viu, Paulinho? Porque muitas mulheres eh, acham que tem algo estranho, mas ela nem identifica o que que é essa estranheza. Ou acha que é só ela que tem aquele problema, que é coisa da cabeça dela. Nós fomos criados em uma sociedade que não enxerga a mulher como esse todo. Então, eu entender que eu tenho alguma coisa que incomoda a minha parte íntima, principalmente com esse advento, esse boom da estética, parece assim uma superficialidade. É como se eu fosse uma mulher supérflua. E muito pelo contrário. Quando nós cuidamos da nossa face, é excepcional, é excelente você estar bonita, você estar na rua com seu rosto lindo, mas como é que você está com o seu rosto pela parte de dentro, se é que vocês me entendem? Porque é uma face superior e uma face inferior. Só que a face inferior, ela traz como você está. E aí você esconde como você está. Quando a gente traz no sentido psicológico da nossa fala, como você está é muito mais importante do que como você se revela por fora. Então, muitas queixas como os meus pequenos lábios íntimos, eles roçam numa calça jeans, então eu vou deixar de usar uma calça jeans e utilizar uma calça mais ali de linho mais solta. Os meus pequenos lábios, eles se mostram muito quando eu uso um biquíni. Eu vou deixar de ir à praia, eu vou preferir o frio do que ir à praia. Eu vou preferir ter relações sexuais sempre desligando aquela luzinha para que ninguém veja o meu escurecimento. Então eu vou escondendo e dando jeitinhos para que aquilo que me incomoda não chegue até o outro. Mas você tem uma autonomia no seu corpo que ninguém mais tem. É algo que ninguém pode fazer por você como mulher. Então eu sempre falo para as minhas pacientes, se te incomoda, se te gerou interrogações, precisa ser buscado uma ajuda. E é justamente isso que precisa ser feito na harmonização e rejuvenescimento íntimo. Nós utilizamos um exemplo, ácido hialurônico, para dar um up na nossa face. Esse mesmo ácido hialurônico ele pode dar um rejuvenescimento na nossa face inferior também. Então, não diz respeito à estética, diz respeito ao autocuidado, a um amor próprio, a uma libertação
que muitas mulheres, a partir de então, podem ter. Uma região íntima clara, que é aquilo que incomoda, né? Então, são diversas queixas que são acompanhadas por um tabu. Por que falar sobre isso? Eu tenho vergonha de falar sobre isso, mas isso me incomoda. Mas deixa eu jogar aqui para debaixo do tapete. Ai, mas se meu marido souber, mas se alguém das minhas amigas souberem, eu vou ficar com vergonha, então não vou procurar, vou deixar isso para lá, vou continuar escondendo. E aí a gente tem impactos, uma carreada, e são diversas camadas para serem trabalhadas, no sentido do porquê eu estou me deixando para depois, do porquê eu, como mulher, que preciso estar bem, porque eu sou a base de muita coisa. Mas quando essa base cai, em algum momento, aí eu acabo não conseguindo mais reconstruir. Então, hoje a harmonização ela vem acompanhada de uma mulher que se entende, porque não adianta só eu entender o mundo, eu preciso me entender primeiro. De uma mulher que se conhece, de uma mulher que busca se amar, e de uma mulher que dedica um momento para si. Isso é se dedicar, isso é se libertar. Isso não é só se harmonizar, eu falo muito sobre isso. Então, é ir de frente realmente ao tabu social que muitos homens e até mesmo o seu ciclo social deixa você viver naquela frustração. E eu chamo isso, inclusive, de violência psicológica, porque nós fomos criadas para isso, para ficar em silêncio. E nós não podemos viver em silêncio com aquilo que incomoda, porque isso tem um impacto grotesco ao longo de muito tempo, né? Então, você está bem, você sentir que a sua área íntima é sua amiga, é sua parceira, é diferente de você viver escondendo. Então, você não esconde seu melhor amigo, você quer sair com seu melhor amigo, você quer botar a melhor roupa junto com seu melhor amigo. Então, é assim que eu costumo falar, que a nossa pepeca, ela é nossa melhor amiga, ela é o nosso instrumento para muitas coisas. Se nada vai bem lá, você não vai bem em diversas áreas. Então, é uma escolha diária, se sentir bem, e levar isso para a sociedade, porque quando você tá bem, você sorri para o mundo. Quando você tá mal, você grita com o mundo, né? Doutora, e agora eu queria saber, como você acabou de falar, muitas histórias, né, passam por lá pelo consultório. Em que momento que você percebeu que você de fato estava transformando vidas? Tem alguma história que te tocou, que te marcou? Gente, eu tenho diversas histórias que eu nem consigo discorrer aqui nesse momento, mas existe uma paciente que me marcou muito, que ela conversou, ela me namorou, né, por muito tempo, mais de 8 meses, até ela chegar, pedindo uma total descrição. Claro que elas não precisam pedir isso, mas elas reforçam e eu deixo super à vontade. Ela foi em 3 consultas para ela falar o que ela precisava. Por quê? Ela tinha algo que incomodava, mas ela não sabia descrever, ela não sabia dizer. E aí, como eu vi que ela estava muito travada, eu já sabia o que ela precisava, porque na avaliação a gente acaba personalizando, fazendo perguntas, e a nossa experiência também. Mas o que é que eu vi? Que ela não estava preparada para o planejamento e procedimento que ela precisava. Então, a gente conversou por 3 vezes até que eu consegui entender que ela já estava mais preparada para ouvir o que ela precisava. Uma menina de uma certa idade, mais que 30 anos, uma mais 30, que nunca tinha tido relação sexual, já tinha tido várias paixões, mas ela se bloqueava até de chegar nessa paixão, porque ela tinha um problema íntimo. Então, dela pensar que esse relacionamento podia avançar para algo mais sério e ela ter que ter relação sexual, então isso bloqueava ela de tudo. Ou seja, foi uma mulher que se construiu até próximo dos 40 anos e que se bloqueou, se anulou, na verdade, de viver por conta de uma situação da sua região íntima. E aí a gente conseguiu resolver a situação dela por meio de uma ninfoplastia, mais uma harmonização. E quando o final do protocolo dela acabou, quando tudo se acabou, que ela foi para a última consulta para pegar a alta, ela tocou na minha mão e ela, em lágrimas, falou assim para mim:
eu tenho certeza que a senhora veio de Deus, porque eu já tinha pensado várias vezes em me matar. Eu já fiz cartas para me matar, porque eu não conseguia mais conviver com isso. Eu não fiz nada a minha vida inteira, eu já tenho 40 anos, eu sei que eu não vou poder ter filho, eu sei que ainda vai demorar para eu conhecer uma pessoa, eh, e a senhora acabou de mudar a minha vida. Me sinto segura. Quero lhe dizer que as 3 consultas que eu passei com a senhora me deixaram livres para eu abrir aqui as minhas pernas. E aí ela em lágrimas orou pela minha vida e falou que eu tinha vindo de Deus para ela, que eu não tinha mudado só a região íntima dela, eu não tinha só harmonizado e mudado a parte que, na verdade, a parte dela já era até funcional do que estética. E que a partir dali ela era uma nova mulher. E que o que eu precisasse dela, ela estaria à disposição, porque era impagável o que eu tinha feito pela história dela. E assim, eu também fui às lágrimas junto. Então, Meu Deus e aí do hoje céu. ela tá noiva, gente. Então, assim, é uma paciente que, do fundo do coração, ela ganhou a minha história profissional e pessoal, porque ela superou todos os obstáculos possíveis. O dela de procurar ajuda, toda a frustração que ela tinha, a história pessoal que ela não viveu, amores que ela perdeu. Ela disse que a pior dor dela foi ver o grande amor da vida dela se casando com outra mulher, sabendo que ele gostava dela, ela saiu de um possível relacionamento gostando da pessoa por conta dessa situação, ela se anulou de tudo. Então hoje eu ver essa mulher construindo a vida dela, e saber que eu fui de algum modo uma pitadinha ali de solução para ela, eu digo que não é sobre mim, é sobre uma história primeiro que Deus proporcionou e depois que ela se deu essa oportunidade e por último foi eu. Então, ela troca mensagens comigo, ela também ficou muito minha amiga. E eu fico muito feliz. Eu falei para ela que eu tô esperando o convite do casamento, né? Quero saber a data para poder ir. Ela mudou então a minha história, porque imagina uma história dessa, né? Meu Deus, muito forte. Eu também me emocionei aqui de ouvir, porque eu também incentivo muitas mulheres no meu Instagram a cuidarem da mente, do corpo, do espírito. E, às vezes, um procedimento estético, às vezes o contato com um profissional da área da beleza acaba fazendo uma metanoia, transformando o pensamento de uma pessoa e a partir daí ela muda toda a vida dela. Eu acho isso incrível, maravilhoso. Doutora Natália, eu tô amando o nosso papo, eu ficaria horas aqui conversando contigo, mas a gente precisa finalizar, mas eu quero finalizar pedindo para você olhar ali para sua câmera, qual é, Abraão? Aquela ali, e deixar uma mensagem para as pessoas, não só para as mulheres, mas para a sociedade de um modo geral sobre esse assunto. Mas é claro, né, que principalmente para elas, para as mulheres, o que que você diria para essa mulher que ainda tem vergonha de se cuidar, que sabe que tem alguma coisa que pode melhorar, mas que ainda não tomou essa atitude de se priorizar, de olhar para si e dizer não. Agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou ser a prioridade da minha vida, porque é o que eu digo sempre. Uma mulher, quando ela está bem consigo mesma, ela é melhor mãe, melhor esposa, melhor amiga, melhor profissional, melhor tudo. Então, meninas, mulheres, se cuidem. Já segue o meu Instagram, segue o Instagram da doutora Natália. Não tenham medo nem vergonha de mandar uma mensagem, de trocar um WhatsApp, de fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que esse vai ser um passo muito importante para a sua vida e, quem sabe, o primeiro passo para uma grande transformação. Doutora Natália, fique à vontade. Meninas, primeiras meninas, o que que eu quero dizer para vocês? Toda mulher, ela nasce com aquele sentimento de que o meu sexto sentido nunca falha. Então, se o seu sexto sentido hoje te diz que tem algo que não tá legal, tem algo que não vai bem com você na sua parte íntima, na sua mama, em qualquer parte do seu corpo, você precisa buscar ajuda, porque seu sexto sentido nunca falha. Seja por meio de informações sociais, seja por meio de um profissional, você precisa iniciar. Só não sai do lugar aquele que não inicia. Inicia devagar, inicia com informações, e aí você vai avançando. O que não pode hoje? A gente só tem o dia de hoje para buscar
ajuda, para mudar a nossa história. O dia de hoje ele não se repete nunca mais na nossa vida. Então, o que que a gente pode fazer por nós mesmos hoje? Então, o recado que eu tenho para deixar para cada uma das mulheres que estão nos assistindo hoje é que você se priorize. Você é a base da família, você é a base do seu lar, você é a base dos seus pais, você é a base de muitas pessoas. E você não pode falhar com a sua base. Uma base mal construída, ela não sustenta nada. É como se fosse construir um castelo no Monte de Açúcar. Então, hoje eu quero te dizer que você construa a si próprio, porque você é a base. Então, precisa se libertar, precisa sair desse ambiente de melancolia interna que você se encontra, no sentido de que se tem algo que me incomoda, eu preciso saber e eu preciso buscar a solução. Não é vergonhoso buscar a solução, não é vergonhoso buscar suporte. O que que é vergonhoso? Eu chegar no final da minha história com o sentimento de que eu me anulei e de que está tudo acabado. É querer que os outros me valorizem e me amem, se nem eu faço isso por mim. Então hoje eu estou chamando você para fazer algo por você, algo que eu não posso fazer como profissional e como pessoa, que a Pauline não pode fazer nem levar para vocês essa informação. O que a gente pode fazer? Sensibilizar e dizer que nós estamos aqui para dar esse suporte, de que você não é única, mas que você é 99,9% das mulheres que passam por situações. Qual é a diferença? É que isso não é notificado, é que isso não é socializado como deveria. Então, hoje nós temos ferramentas para solucionar qualquer incômodo que te silencia hoje. O silêncio, ele vai permanecer ali, ele pode ir contigo no fim da tua história. É só você que pode decidir. E eu quero dizer também para a sociedade, seja homem, mulher, ou quem ainda nunca pensou sobre o assunto, ou que tem seus tabus. Quando nós, mulheres, conseguimos dar as nossas mãos, não tem quem saque as armas. Porque quando uma mulher se levanta, ou duas no caso, todas as outras vão aplaudir. Então, quero dizer para vocês que as mulheres do Amazonas estão se levantando e todos vão aplaudir a partir de conhecimento, de respeito e de responsabilidade. É isso que eu quero dizer para vocês, que nós começamos o nosso deslanche e que a história de muitas mulheres vão ser mudadas. Muito obrigada, doutora Natália. Agradeço muito pela sua vida, não só pela participação, mas pela sua vida de ser realmente essa mulher aguerrida que tem se levantado sem medo de falar e falar com propriedade, com clareza sobre um assunto em que é tão importante para as mulheres e elas ainda são tão silenciadas. A gente está finalizando, mas antes de você ir embora, eu nem quero que tu vá embora, vamos terminar o programa aqui comigo, né, Alan? Pode ser? Então, pronto. Mas antes da gente finalizar, tem um momento muito especial aqui do nosso programa, que eu quero compartilhar contigo, que eu sei que toda história de sucesso, assim como a sua, ela é construída por meio de alguns pilares, em cima de alguns pilares. E com certeza um desses pilares, e eu vejo muito isso na tua vida, é o pilar da gratidão. Então, nós temos aqui o nosso pote da gratidão. Eu vou te entregar um post-it, algumas canetinhas aqui, ó, fica à vontade. E aí você vai escrever um motivo pelo qual você é grata e colocar aqui. Não precisa falar, não precisa mostrar o seu motivo de gratidão, só escreve e coloca aqui. Esse é um momento entre você, o seu coração e Deus. E aí, você vai colocar o seu papelzinho vai ser o primeiro aqui do nosso pote de gratidão. E eu tenho certeza que esse pote da gratidão, daqui a pouco, vai estar cheio de motivos de gratidão. Enquanto a doutora Natália escreve, eu quero te lembrar também que mesmo que você não tenha um pote aí na sua casa, todos os dias nós temos motivos para ser gratos. Então, enquanto a doutora Natália escreve o motivo da gratidão dela aí, eu quero te perguntar, qual é o motivo que você tem para ser grato hoje? Escreve aqui nos comentários qual é o seu motivo de gratidão hoje. E eu quero que esse pote aqui se encha não apenas de papéis, mas de fé, de esperança e de lembrança, de lembrete para mim e para você, que todos os dias nós temos motivos para ser gratos.
prontinho o nosso primeiro motivo de gratidão. Vou abrir aqui o potinho. Pode colocar. Doutora, muito obrigada por compartilhar esse momento da sua vida e esse motivo de gratidão com a gente. Eu amei te receber aqui. Tenho certeza que vou te receber outras vezes, porque esse assunto é muito extenso, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Eu tenho certeza que quem está em casa também tem suas dúvidas, suas perguntas. Então, logo mais a gente vai fazer um programa bem legal, ao vivo, aqui com a participação de vocês em tempo real. E olha só, agora eu quero te agradecer por ter ficado aqui comigo todo esse tempo, curtido, comentado, compartilhado. E semana que vem a gente volta com novos quadros, com música boa, com muita informação e, é claro, sempre com um entrevistado bem especial, assim como foi hoje. Doutora Natália, obrigada, fica com Deus e sucesso para você na sua carreira mais e mais. Eu que agradeço a todos e quero, assim, como primeira convidada, né, deixar a minha gratidão e honra no sentido de manifestar que, assim, Deus se apresente por meio da sua vida, Pauline, de todos aqueles que estão ali no stand e que vocês possam, assim, lograr muito êxito no projeto de vocês, levando informação e deslanchando com informação e com o profissional que vocês são. Que, assim, seja um projeto de grande sucesso. E a partir de hoje, só sucesso na vida de vocês. Obrigada. Deus. E até semana que vem. Quero agradecer também aqui os meninos que estão por trás da câmera. Sem eles, nada disso estaria acontecendo. Estou aqui com o Alan, com o Abraão e com o nosso estagiário, Pedrinho. Um dia eu mostro eles para vocês. Beijão.